Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma parte esquecida do centro da cidade, onde as ruas eram ladeadas por prédios cansados e as luzes da rua piscavam como memórias desbotadas, vivia uma jovem chamada Eladione. Os seus vizinhos, zombadores e amargurados pelas desilusões da vida, apelidaram-na de Cinderela, não com ternura, mas com desprezo camuflado de ironia. Eles sussurravam esse apelido entre duas cortinas entreabertas, vendo-a sair do prédio todas as manhãs antes do amanhecer, com sua bolsa surrada pendurada no ombro e seus sapatos com solas já finas demais para o inverno. Ela era órfã desde os 14 anos. A morte acidental de seus pais, um casal tranquilo, mas amoroso, a deixou sozinha em um mundo que não perdoa corações ternos. Relutantemente acolhida por sua tia Lucete, uma mulher que a vida endurecera como o couro de uma velha poltrona, ela crescerá em uma casa sem calor, onde palavras duras eram mais frequentes que olhares gentis. Lucete o fez entender desde muito cedo que ela não passava de um fardo, uma boca a mais. E que sua beleza natural, essa luz suave que emanava dela apesar de tudo, era uma ofensa diária à sua própria amargura. Então ela se fez pequena. Silencioso. Obediente. Ela lavava, ela passava, ela cozinhava. Ela estava se tornando útil. Mas no segredo de suas noites, ela lia. Livros encontrados em caixas de doações ou roubados de barracas de vendedores de livros usados que não estavam procurando. Ela amava palavras, grandes ideias, justiça. Ela sonhava em se tornar advogada e defender aqueles esquecidos como ela. Mas sonhos, na boca de Lucete, eram apenas luxos dos ricos. Então ela deixou seus sonhos de lado. Como dobrar um lenço que é bonito demais para ser usado. Todas as manhãs, ela vestia um uniforme azul marinho, largo demais nos ombros, amassado apesar dos seus esforços. Um crachá de plástico exibia seu primeiro nome em tinta desbotada: Cabana. Ela saiu do prédio em silêncio, caminhou pelas ruas desertas da manhã e depois pegou 2 ônibus para o coração do centro financeiro, onde os prédios eram feitos de vidro, aço e arrogância. Lá estava a Torre Valauris Corporation, alto, esguio, como um dedo apontando para o céu. Era uma empresa em expansão, com atividades que iam desde finanças de luxo até investimentos em novas tecnologias. Um monstro silencioso, governado com mão firme por um homem que ninguém jamais tinha visto, Armand Valauris. Ela trabalhava na base da hierarquia. Literalmente. Ela limpava os corredores, os escritórios, os banheiros. Ela recolheu migalhas de croissant das primeiras reuniões, poliu telas de computador deixadas em stand-by e esvaziou latas cheias de contratos amassados e projetos abandonados. E enquanto os outros andavam nos elevadores perfumados pelo silêncio, ela simplesmente ouvia. Ouvir executivos falando sobre fusões, lucros, segundas residências e jantares com estrelas Michelin. Essas conversas flutuavam como aromas de mundos aos quais ela nunca teria acesso. Ela era apenas um sopro nos corredores. Mas o que ela não sabia era que o destino adora respirações. Porque um dia, muitas vezes, são eles que mudam o vento. Era uma manhã de segunda-feira de janeiro. O tipo de manhã em que o céu está tão cinza claro que você o confunde com concreto. Uma leve neve caía, desenhando padrões brancos nas janelas do ônibus. Ela, enrolada num casaco que lhe fora dado no inverno anterior, releu mentalmente o poema de Leopold Sédar Senghor que havia descoberto no dia anterior. Mulher nua, mulher negra, vestida na tua cor que é vida, na tua forma que é beleza. Esses versos o mantinham aquecido. Melhor que suas luvas furadas. Ao chegar, seu supervisor informou que ela havia sido designada excepcionalmente para 31º andar. O mais alto. A da gestão. Um andar do qual ela nunca havia se aproximado. Lá, os tapetes eram tão grossos quanto promessas, e as paredes tinham pinturas que ela nem conseguia nomear. Eram 6h45. Os corredores ainda estavam vazios, mergulhados naquela estranha calma antes do tumulto. Ela entrou em um grande escritório, banhado por luz azul filtrada pelas persianas entreabertas. No início, ela viu apenas móveis de luxo, uma grande escrivaninha de nogueira, uma poltrona de couro, prateleiras cheias de arquivos impecáveis. Então seu olhar caiu sobre ele. Um homem. Desmoronado. Inerte.
Sua camisa branca ligeiramente aberta. Sua pele era cerosa. Seus lábios, quase azuis. Seu corpo parecia congelado em uma posição de queda invisível. O tempo parou. Ela ficou ali, congelada. Uma respiração fria percorreu suas costas. Então o instinto assumiu. Ela se aproximou. Coloque 2 dedos no pescoço dele. Sentiu um batimento cardíaco fraco e irregular. Ela se lembrou do pai. O cheiro do hospital. O olhar vazio de sua tia após a morte. Ela não deixaria outro homem morrer sem fazer nada. Ela pegou o telefone. Peça ajuda. Então, com gestos desajeitados, mas determinados, ela começou a massagem cardíaca, exatamente como tinha visto em um vídeo há muito tempo. Ela era importante. Pressionado. Suando. Uma eternidade se passou. O homem abriu os olhos brevemente. 1 segundo. Suficiente. Então a ajuda chegou. Eles gentilmente a empurraram para o lado. Ela deu um passo para trás, ainda tremendo, com as mãos manchadas de um suor estranho. Ela desapareceu. Como sempre. Só muito mais tarde, em meio aos sussurros dos outros faxineiros, ela descobriu o que tinha feito. Ela tinha salvado Armand Valauris. O fundador. O CEO. O homem que supostamente transformou 1 milhão em um império. Aquele que foi chamado nos jornais de o rei das finanças. O homem que todos temiam, mas ninguém realmente conhecia. E ela Dione, a garota invisível, a Cinderela das vassouras, acabará de trazê-lo de volta à vida. Mas ela não contou a ninguém. Porque no mundo dela, heroínas não exigem recompensas. Eles voltam para casa, preparar o jantar e acordar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas o destino não terminou com ela. No hospital, Armand Valauris, deitado em uma cama branca, estava lentamente recuperando a consciência. A luz forte do pronto-socorro queimava seus olhos, e uma sensação estranha, como um véu grosso, se estendia ao redor dele. A dor no peito ainda era aguda, mas não era mais suportável. Ele ouviu vozes, médicos e enfermeiros movimentando-se ao seu redor, mas tudo parecia distante e próximo. Ele tentou se lembrar dos eventos, mas tudo estava confuso. Evitar. Fragmentos de imagens se chocavam em sua mente. Ele viu uma silhueta novamente. Uma mulher, de mãos suaves, e sopro de voz que lhe parecia familiar, quase reconfortante. Ele se lembrou de um cheiro de sabão barato, como a dos produtos utilizados em hotéis econômicos. Mas, mais do que tudo, era aquele olhar que permanecia em seus pensamentos. Aquele olhar calmo, quase sereno, que o fixava com uma intensidade que ele não conseguia esquecer. Uma mulher simples, que parecia estar fora de tudo que ele conhecia. Ela não fazia parte daquele mundo de elite e poder que ele ocupava todos os dias. Ela era uma sombra, uma estranha que havia surgido na luz de sua existência sem aviso, pouco antes da escuridão tomá-lo. Ele estava à beira da morte. E lá estava ela. Em silêncio, ela salvou sua vida. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, como uma névoa matinal. Isso o obcecava. Ele não conseguia esquecer aquela imagem. Ele se levantou da cama, forçando-se a se concentrar. Ele era o chefe de Valauris Corporation, um império de luxo, mas ele nunca se sentiu tão desamparado como naquele momento. Ele era viciado. E um estranho o tirou do abismo. Ela. Ele tinha que encontrá-la. Ele precisava entender quem ela era. Armand ordenou ao seu assistente, Frederico, para encontrar esta mulher misteriosa. Frederic correu para fazer ligações e verificar as imagens das câmeras de vigilância. Muito rapidamente, ele voltou, parecendo preocupado. Ele não faz parte da equipe médica, anunciou Frederic, consultando suas anotações. Ela não é enfermeira. Usava uniforme, mas era simples, muito mais simples do que se esperaria aqui. Armand franziu a testa. Ele não queria saber apenas o nome dela. Ele queria entender quem ela era, porque ela não havia pedido nada, porque ela se afastou sem uma palavra de gratidão, quando ele era o CEO, o homem com quem todos se importavam. Suas vidas eram governadas por contratos e números. Ela tinha agido, sem esperar nada em troca.
Essa pureza o perturbava mais do que ele queria admitir. Eles assistiram juntos às imagens da câmera. Arman se concentrou em cada detalhe, o comportamento calmo e controlado da mulher, a maneira como ela havia avaliado a situação. Ela não estava em pânico. Ela estava atuando. Foi como se, naquele preciso momento, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Nada foi feito às pressas. Seus gestos eram pensativos e medidos. Arman também notou a simplicidade de seu uniforme, um azul marinho desbotada, a de uma faxineira. E ali, naquele contraste cruel entre sua aparência e o ato heróico que ela havia realizado, ele entendeu que ela vinha de outro mundo. Um mundo que ele não conhecia, mas que queria descobrir. Isso o assombrava, isso simplicidade desarmante. Ela não tirou nenhuma foto, não exigiu reconhecimento. Ela nem sequer olhou furtivamente para os outros, como seria de se esperar nesse tipo de situação. Ela simplesmente se levantou e foi embora, tão discreta quanto uma estrela cadente. Mas esta estrela, ele não a viu mais. Ela tinha que ser encontrada. A decisão foi tomada rapidamente. Arman pediu que a mulher fosse convocada discretamente. Não por meio de nenhum canal oficial. Não por funcionários da empresa. Mas pelos seus próprios meios. Ele queria conhecê-la, para entender a pessoa que cruzou a barreira invisível entre seus respectivos mundos. Ela precisava saber que ele não a considerava uma simples funcionária, que ele tinha visto muito mais do que isso. Essa mulher não foi apenas aquela que salvou sua vida. Ela era um mistério e milagre, um contraste marcante em sua realidade dourada. Mas ele não ousou admitir isso para si mesmo imediatamente. Ele tinha que vê-la cara a cara novamente. Quando ela recebeu o convite para ir ao escritório do CEO, ela teve apenas uma reação a princípio: confusão. Então ela imediatamente pensou que era um erro. Talvez um mal-entendido. Por que ela? Porque o chefe da empresa a convocaria. Ela sentiu um momento de pânico, imaginando se havia feito algo errado. Ela seria demitida? Talvez um descuido no procedimento, um erro no registro de funcionários. Uma queda em sua já frágil hierarquia. Quando ela chegou ao 31º andar, era como entrar em outro mundo. O escritório enorme Armands era banhado por uma luz artificial suave, porém fria. Paredes decoradas com pinturas modernas. Um escritório enorme, coberto de papéis clinicamente perfeitos. Não havia sinal de vida. Apenas o ar gelado da indiferença. Ela deu um passo à frente timidamente, seus passos ecoando no vasto espaço vazio. E lá estava ele. Ele se levantou lentamente, ainda mancando um pouco. Mas seu olhar era tão penetrante quanto aço. Ele a estava examinando. É você? Ele perguntou em voz baixa, quase como se estivesse tentando acreditar que era real. Os olhos dele, embora cheios de gratidão, nunca a deixaram. Ela olhou para baixo, envergonhada. Ela nunca estava acostumada a receber esse olhar, ainda menos vindo de alguém do seu status. Sim, senhor, ela respondeu, com a voz ligeiramente trêmula. Ele se aproximou lentamente, como um homem andando sobre um arame. Então, sem aviso, ele pegou a mão dela, um gesto quase íntimo. O mundo ao redor de ela pareceu desaparecer. Tudo de repente se tornou irreal. Você salvou minha vida. E foi embora, como se nada tivesse acontecido. Sua voz ficou mais grave, um pouco mais emocional. Ela virou a cabeça, sem saber o que ele esperava dela. Afinal, ela não tinha feito nada de excepcional. Foi seu instinto que a impulsionou. Ela não atuou pela fama. É normal. Eu simplesmente fiz o que tinha que fazer. Ela respondeu, quase sussurrando, como se quisesse se convencer. Arman olhou para ela profundamente. Um longo silêncio se instalou, repleto de mil coisas não ditas. Então ele murmurou, num tom que, embora pretendesse ser leve, carregava um peso insuspeito. E se eu quisesse fazer a coisa certa agora? Os dias se passaram e Arman ofereceu a ela uma posição temporária, mas melhor pago, muito mais do que ela poderia esperar em tal ambiente. Ela ficou surpresa, mas concordou, não só por necessidade, mas também por curiosidade. Durante anos, seu mundo se resumiu à poeira dos corredores da imensa torre de vidro, ao barulho dos aspiradores de pó e aos restos de café nas latas de lixo. Esta posição, embora modesto,
Parecia quase generoso demais. Mas Armand tinha seus motivos. O que ele queria não era apenas que ela trabalhasse para ele, mas que ele pode vê-la, todos os dias. Para que ele possa conhecê-la. Ela concordou e, muito rapidamente, a rotina deles estava pronta. Todas as manhãs ela ia aos escritórios da gerência e, em cada intervalo para almoço, ele o convidou no refeitório VIP, um lugar que nenhum funcionário jamais teve a honra de frequentar. Armand, a princípio, justificou isso por um simples desejo de discutir, para entender melhor a mulher que o salvou. Mas no fundo ele sabia que não eram apenas conversas que ele estava procurando. Ele queria entender seu mundo, sua simplicidade, sua sabedoria, seus sonhos. Ele a questionava constantemente, sobre sua vida, sobre ela livros favoritos, sobre sua paixão por poetas africanos e contos antigos. Essas conversas, embora aparentemente inócuas, o perturbavam cada vez mais. Ele descobriu uma mulher real, uma mulher que não estava em busca de poder ou riqueza. Ela falou de seu amor pela poesia enquanto falava de sua infância, suas feridas, seus sonhos. Ela parecia livre das expectativas do mundo, fortalecida por uma independência interior que ele, apesar de toda sua riqueza e status, nunca sentiu. Armand estava acostumado com mulheres sofisticadas, brilhantes, mas interessadas, mulheres que conversavam com ele sobre negócios, luxo e viagens. Mas ela era diferente. Ela não tentou se destacar, não tentou agradar. Ela era autêntico, profundamente humano. Cada conversa com ela o enriquecia de maneiras que ele jamais imaginou. Ele se apaixonou, lentamente, quase sem perceber. Ele se pegava pensando nela mesmo quando estava ocupado, com o rosto dela se intrometendo em seus pensamentos sem ser convidado. Mas esse amor era mais complexo do que ele pensava. Os sentimentos dele por ela não se baseavam simplesmente em seu ato heróico ou em sua beleza discreta. Não, foi a sua alma que o cativou, a sua humildade e sua força silenciosa. Armand sabia que não era o único que via aquela mulher nela, mas ele queria que ela deixe saber que ele a viu, que ele a admirava. Mas o paradoxo permanecia. Como confessar-se a ele? Como eu poderia dizer a ela que esse amor, nascido à sombra de um resgate, havia se transformado em uma necessidade urgente de compreendê-la, protegê-la, mantê-la? Mas ella resistiu. Resistiu, não por orgulho, mas por realismo. Ela sabia muito bem que contos de fadas não eram feitos para garotas como ela. Ela não veio de um mundo de luxo e privilégio. Ela não podia se dar ao luxo de sonhar com um príncipe encantado, um castelo ou a vida de uma princesa. Ela sabia que em este mundo, ela era vista como uma invisível, uma simples faxineira. Não importava quanto carinho Armand demonstrasse por ele, tudo parecia bom demais para ser verdade. Ela tinha visto muitas mulheres caírem nas armadilhas do poder e do dinheiro, e ela não queria ser aquela que perderia sua alma para uma miragem. Ela manteve distância. Ela respondeu educadamente, mas evitou se deixar levar pela doçura de suas palavras. Armand, por mais persistente que fosse, não conseguiu quebrar isso barreira invisível que ela havia erguido ao seu redor. Tudo mudou durante uma recepção. Armand, embora ciente de sua relutância, conseguiu convencê-la a vir, só uma vez. Seria um evento profissional. Nada mais. Ele insistiu, assegurando-lhe que ela só teria que estar ali como uma convidada distinta. Um gesto simbólico. Ela escolhe se apresentar em um vestido modesto, um vestido de segunda mão, mas ela usou com graça silenciosa, sua aparência simples, porém elegante. Quando ela entrou na sala, todos os olhos se voltaram para ela. Ela não entendeu imediatamente. Então ela ouviu sussurros. Do riso abafado, sussurra. É a faxineira, sussurrou uma voz, e outras a seguiram, mais audíveis, mais cruéis. O diretor da empresa, uma mulher arrogante, deu um passo à frente e, sem constrangimento, ridicularizou-a publicamente na frente de toda a assembleia. Olha só ela se acha importante vindo aqui. Ela é só uma funcionária. Uma faxineira, ela lançou, seu tom carregado de desprezo. Risadas irromperam. Ela sentiu como uma boneca quebrada, e tudo que ela tinha escondido em seu coração, toda a dor que ela havia deixado de lado por anos, explodiu. Ela fugiu, com lágrimas rolando pelo rosto, sem perceber os olhares que agora se voltavam para ela com pena. Desolada, ela se refugiou no banheiro, tremendo de vergonha e raiva. No dia seguinte,
ela renunciou. Ela esperava que tudo pudesse ser diferente, que ela pudesse ser mais do que o mundo havia. Mas depois dessa humilhação pública, ela entendeu que não tinha lugar neste mundo. As paredes da torre de vidro eram muito alto para ela. Ela era apenas uma ombré, um acessório simples na decoração da empresa. O que ela não sabia era que o incidente havia sido filmado. O vídeo de humilhação do filho circulou nas redes sociais. Ela rapidamente se tornou a figura do Cinderela dos tempos modernos. As pessoas se levantaram para apoiá-la. A cidade inteira abraçou a causa dela. Ela era heroína, não por ter salvado Arman, mas por ter suportado a dureza do mundo, sem nunca se deixar abater. Ela se tornou um símbolo de resistência para aqueles que esquecemos, para aqueles que permanecem invisíveis. Arman, furioso, decidiu demitir imediatamente todos os envolvidos nesta humilhação. Mas além disso, ele sabia que tinha que ir procurá-la. Ele não podia deixá-la ir embora daquele jeito, quebrada. Ele não podia deixá-la acreditar que este mundo estava certo. Ele entrou num carro sem motorista, sem guarda-costas, só ele e um anel. Ele foi até a casa dela, caminhando pelas ruas caóticas até a porta. Ali, diante dela, ele se ajoelhou, sem orgulho, sem máscara. Apenas um homem que aprendeu o que isso significava amar verdadeiramente. Case comigo, ella. E acima de tudo, não fuja. Você é muito mais do que este mundo quer que você acredite. Ela, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para aquele homem que ela nunca pensou ser capaz de entender. Ela tinha visto príncipes, reis, mas só havia um que poderia ser um homem de verdade. Armand. Ela aceitou. Mas não pelo dinheiro. Não é para o paladar. Ela concordou porque ele viu quem ela era. Porque ele não a reduziu ao seu status, ao seu trabalho, ao seu passado. Ele tinha visto a alma dela. E juntos fundaram uma fundação dedicada à educação de meninas invisíveis. Essas meninas de quem ninguém falava, mas que carregavam o mundo em silêncio. Em sua grande mansão, em vez de um trono dourado, estava sentado um salão pendurado em uma moldura. Um símbolo do que deu início a tudo, deste encontro improvável entre um príncipe e uma Cinderela. Porque no final, às vezes tudo o que é preciso é com um gesto, com um coração puro, para mudar o curso de uma vida. E desta vez é Cinderela que salvou o príncipe.